Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Depois da bronca de hoje de manhã, eu realmente espero que vocês enviem aí as atividades, porque eu já falei, estudar a palavra de Deus é algo essencial. É que nem comer, respirar, beber. Vocês precisam ter isso para conhecer a Deus de maneira completa, de maneira correta, para não adorar um falso Deus, um Deus que nós criamos com a nossa cabeça. Precisamos conhecer o Deus da Bíblia, e é o Deus de Eliseu e foi o Deus de Elias. É o Deus de Elias e é o nosso Deus de hoje, tá bom? Vamos continuar a história. A aula passada eu achei um pouco corrida, eu fiquei corri em explicar. Vamos tentar não correr, porque eu também demorei muito tempo na bronquinha que eu dei em vocês. Abre a sua Bíblia, já deixa ela aberta em 2 Reis 2. Nós vimos aí Eliseu tornando-as saudáveis as águas de Jericó. Isso foi um símbolo ali para aquela cidade, porque Deus estava levantando, Deus estava anulando a maldição que havia sobre aquela terra. Então era algo muito importante para os habitantes da terra e para o Israel como um todo, mostrando que Deus age sim com misericórdia, a sua ira não dura para sempre. Então mais uma obra de Deus nós podemos notar lá na história de Jericó, tá bom? Vimos isso e hoje nós vamos continuar. Lembram daqui que esses momentos iniciais da vida de Eliseu, ou da vida não, né? Do ministério de Eliseu, sem Elias, já Elias subiu para o céu, esses momentos iniciais ele precisava demonstrar para os outros, para Israel, que ele era o chefe, até para os profetas, que ele era o chefe, ele era o maioral dos profetas ali, assim como Elias foi, tá bom? Nós tivemos outros profetas que falaram na época de Elias. Tivemos o profeta Micaías, tem um outro profeta que não aparece o nome. Então nós temos outros profetas também. Deus fala que havia 7.000 que não haviam se dobrado a Baal. Então havia muitos profetas que falavam em nome do Senhor. Mas Elias era o maioral. E Elias passou o bastão, no caso aqui passou a capa para Eliseu. E Eliseu precisava demonstrar isso. E agora vai acontecer um evento muito famoso, pelo menos de quem lê a Bíblia e conhece as histórias bíblicas, muito famoso e que deixa a gente assim meio assustado, um pouco assustado, acha que é severidade demais. Mas nós vamos ver alguns detalhes que mostram que realmente o que aconteceu foi justo e correto por parte de Eliseu, que falava e fazia somente o que Deus ordenava, tá bom? Vejam aí, 2 Reis 2, versículo 23. E a mensagem central, para você anotar e decorar. Essas mensagens centrais, gente, vejam, não sei se vocês já notaram. Não é, Eliseu, não é um título da história. Eliseu cura as águas de Jericó. Não é isso. A mensagem central é aquilo que nós podemos extrair para a nossa vida. A mensagem central da aula passada foi: o servo de Deus testemunha seu poder. E eu expliquei para vocês como nós podemos testemunhar o poder de Deus hoje. Então, olhando para a história aqui, a gente extrai da história sempre a palavra que demonstra isso. Eu não invento da minha cabeça. Extraio da história o que é uma mensagem central para a nossa vida hoje. E nós vamos aprender hoje o quê? Que o servo de Deus deve ser respeitado. O servo de Deus deve ser respeitado. Nós vamos dar uma ênfase nesse servo de Deus como sendo o líder. É claro que todo crente deve ser respeitado pelos outros crentes. Os incrédulos não respeitam os crentes. Os incrédulos humilham, os incrédulos xingam, os incrédulos atacam, ferem os crentes. Eles não respeitam os crentes de forma nenhuma. O mundo odeia os crentes. Já falei para vocês, o mundo nos persegue. Você é crente, você está assistindo, você entregou a sua vida a Jesus e vive para Ele, você será perseguido pelo mundo. Sim. Então, essa mensagem central, o servo de Deus deve ser respeitado,
é para o relacionamento entre crentes, tá bom? Entre os crentes, especialmente os líderes devem ser respeitados. Eliseu aqui era o líder dos profetas. Ele falava pela parte de Deus. Na sua boca estava a palavra de Deus. Deus se revelava assim, por meio de profetas. Hoje nós temos a Bíblia. Nós não temos mais profetas hoje. Nós não temos mais profetas que falam da parte de Deus ou trazem aí revelação da parte de Deus. Nós não temos isso hoje. Se você conhece algum profeta, rejeite o que ele diz. Rejeite, fala, você não é profeta. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus completa aqui, a revelação de Deus suficiente para a nossa vida. Tá bom? É o que nós precisamos. A pessoa pode até falar uma palavra para você, ó, tem uma palavra do Senhor, você avalie. Avalie com o que está escrito aqui, tá bom? Ah, tem uma palavra do Senhor para você, não fale palavrão. Isso é uma palavra do Senhor? É, por quê? Porque lá na Bíblia diz que nós não podemos falar palavras torpes, tão somente aquelas que edificam. Essa é uma palavra de Deus? É. Tudo deve ser analisado com base nisso aqui. A nossa vida deve ser com base na Escritura, na Bíblia. Você não pode viver do jeito que você acha que você deve viver. Então deve ser com base na Bíblia. Fecha o parênteses, tá? O servo de Deus deve ser respeitado, especialmente o líder, o pastor, o presbítero, o bispo, seja lá como você chama aí o pastor na sua igreja, tá bom? Nós vamos ver isso no Novo Testamento no final, tá? Mas por enquanto vamos entender aqui o que aconteceu na história de Eliseu, de modo que ele foi desrespeitado. E aí aconteceu, o juízo de Deus veio sobre os homens que desrespeitaram o profeta de Deus. Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe, segura aí, depois a gente chega lá no que eles falaram, no conteúdo da sua ofensa. Mas aqui existe um fato importante. Lembram lá do mapa? No evento anterior ele estava em Jericó. Agora o texto diz que ele subiu dali de onde ele estava, em Jericó. Subiu a Betel. Olha o caminho que ele está fazendo. Está fazendo o caminho inverso do que ele fez quando desceu com Elias para Jordão, tá bom? Isso é importante, geografia bíblica. Isso para o judeu era muito importante. Então ele subiu a Betel. Eliseu subiu a Betel. E o que aconteceu lá em Betel? Indo pelo caminho uns rapazinhos. O termo aqui, traduzido como rapazinhos, ele não está muito bem traduzido. Algumas versões podem até trazer crianças, mas também essa tradução não é muito boa. Por quê? O termo aqui, rapazinhos, pode ser jovens. Jovens entre 16 a 20 anos. José, quando tomava conta, nós não vamos ler os textos porque não dá tempo, mas José, quando começou a tomar conta do rebanho do seu pai, ele tinha 17 anos. E o texto lá em Gênesis 35, 45, diz que ele era um jovem. Ali está traduzido como jovem. Então, e é a mesma palavra para esses rapazinhos aqui. Então poderia ser traduzido como jovens. Então, mostrando aí a faixa etária dessas pessoas. 17 anos tinha José, quando começou ali a apacentar os rebanhos do seu pai. Salomão começou a reinar muito novo também. Acho que ele, se não me engano, tinha 20 anos. E lá ele é chamado de jovem. Jovem. E é o mesmo texto, é a mesma palavra utilizada aqui. Então, vejam aí, não são crianças da idade de vocês, não, de 8 a 12 anos, não são. São jovens, mas já perto aí da fase adulta. Então, isso demonstra que eles sabiam o que estavam fazendo. Não era só aquela brincadeira que a gente fala, o pastor é gordo, olha, então não era isso. Vocês fazem comigo as brincadeiras, não tem problema, a gente brinca, a gente ri. Se chegasse as crianças lá, o careca, depois vamos entender o que é esse careca, mas
Ah, vai lá. Não é esse tipo de brincadeira. Era uma ofensa grave. Ofensa feita por pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Eram jovens que estavam ali. E era um grupo elevado. No versículo 24 diz que 42, pelo menos 42 jovens foram ali despedaçados. Foram despedaçados. Vamos chegar lá como isso aconteceu. Mas tinham pelo menos 42 ali, tá? Então o texto aqui também parece indicar que haviam até mais, tá? Então tenham isso em mente para poder compilar aí, para poder fazer a mente de vocês falar, realmente o que eles fizeram aqui era errado e mereceram o castigo, tá bom? Acompanhe comigo aí. Saíram da cidade e zombavam dele. Versículo 22 ainda estamos. Uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Agora, o que é essa ofensa? O que significa essa ofensa? Sobe careca. Algumas versões têm o sobe careca. Sobe careca. Primeiro, o que é esse sobe? Eles estavam duvidando ou colocando à prova o ministério, o mandato de Eliseu. Falou, sobe, assim como Elias subiu, vamos ver se você tem esse poder mesmo. Vamos ver se você é realmente o sucessor de Elias. Vamos ver, eles estavam colocando Eliseu à prova, eles não poderiam fazer isso, de forma nenhuma. Estavam tentando Eliseu, não poderiam fazer isso porque Eliseu era o enviado do próprio Senhor. Então, fazendo essa ofensa contra Eliseu, eles estavam ofendendo o próprio Deus. Porque o servo do Senhor carrega, sim, o nome do seu Senhor. Então, se você é crente, você é o quê? Você é um cristão. Por quê? Porque você crê em Jesus Cristo, porque você serve Jesus Cristo. E Eliseu carregava o nome de profeta, profeta do Senhor. Então, ofender Eliseu era ofender o próprio Deus. E eles estavam aqui com esse sobe, remetendo ali, provavelmente já sabiam da notícia, né, do que aconteceu com Elias. Estavam aí, ó, sobe, vai lá, vamos ver se você é o bichão mesmo. Vamos ver se você tem esse poder todo aí. Então eles estavam ofendendo o próprio Deus através do seu mandatário. Olha uma palavra nova aí, mandatário. Mandatário, alguém que age em nome de outra pessoa. Então Eliseu agia em nome de Deus. Eliseu fazia coisas em nome de Deus. É um mandatário. Todo crente é um mandatário. Falei para vocês sobre o poder, testemunhar o poder. Nós testemunhamos o poder de Deus porque somos mandatários desse poder, tá bom? Agimos em nome do Senhor. E aí o careca, ele fala, sobe careca, o calvo. Aqui não está explícito ou claro que essa ofensa vinha de um defeito de Eliseu, que ele era realmente careca. E chamar alguém de careca não é assim, dependendo do escrúpulo da pessoa, dependendo aí de quão sensível ela é, não tem nenhum problema. Eu mesmo aqui, eu tô ficando bem careca. Eu tô já com as entradas aqui, sempre tive essa testa grande, desde moleque, herança do meu pai, e meu pai era careca. Em volta e meia eu chamava ele de careca. E era mais carinhoso do que ofensivo. Então, qual é o problema aqui? Eles estavam ofendendo ali, ou implicando com a sua ofensa, de que Eliseu era impuro. De que forma Eliseu era impuro? Os sacerdotes, se vocês notarem lá, em Levítico 21, no versículo 5, abra sua Bíblia em Levítico 21, no versículo 5. Levítico 21, 5, vocês vão notar que os sacerdotes, aqueles que tinham contato direto com Deus, aqueles que faziam sacrifícios no templo, os mandatários de Deus, os sacerdotes eles não poderiam raspar a sua cabeça. Então eles estavam afirmando, chamando Eliseu de careca ou de calvo,
falando que ele era indigno do seu ministério, indigno da sua função, indigno do seu cargo. Então ele era um mandatário indigno, ofendendo, obviamente, aí, por consequência, o próprio Deus. Versículo 5 do capítulo 21 de Levítico diz assim, ó: não farão calva na sua cabeça e não cortarão as extremidades da barba, nem ferirão a sua carne. Aqui a lei para os sacerdotes. Então, falar que alguém era calvo, está dizendo, ó, você é indigno para a função, o cargo que você ocupa. Outra coisa que eles podem estar ali dizendo, ou querendo dizer, implicar, era que, aí no capítulo 3 de Levítico, era que Eliseu era leproso, e assim, por ser leproso, era impuro. Então ele não poderia se associar ali às outras pessoas, ele deveria ir embora. Sai daqui, seu impuro. Então, mais uma ofensa aí a Eliseu. Vejam versículo 43 do capítulo 13 de Levítico. Levítico 13, 43. Diz assim: havendo, pois, o sacerdote examinado se a inchação da praga na sua calva ou antecalva está branca, que tira o vermelho, como parece a lepra na pele. É leproso aquele homem, está imundo, o sacerdote o declarará imundo, a sua praga está na cabeça. Então, eles estavam aí ofendendo, também poderiam querer dizer isso. Ó, você é imundo. É uma ofensa grave ou não é? Claro que é uma ofensa grave. Não era só uma brincadeirinha. Naquela época ninguém se dava a essas brincadeirinhas, especialmente com os homens de Deus. Vocês pensam em alguém fazendo uma brincadeirinha com Elias? O Elias que fez cair fogo do céu, claro, era o poder de Deus, mas o Elias que fez cair fogo do céu. Você acha que alguém ia fazer uma brincadeirinha com esse homem? Eliseu tinha o mesmo poder. Eliseu servia ao mesmo Deus. Eliseu era um mandatário tão quanto era Elias, mandatário do Senhor. E eles estavam ofendendo o servo de Deus. E nós lembramos que o servo de Deus deve ser respeitado, especialmente os líderes. Os seus líderes devem ser respeitados. Nós vimos, aulas passadas, que os homens de Deus devem ser imitados. Os servos de Deus devem ser imitados. Nós vimos lá um texto de 1 Coríntios 11, versículo 1, que nós devemos imitar à medida que os nossos pais, os nossos pastores imitam a Cristo. Então eles não podem ser ofendidos, mas devem ser imitados. Deixa eu fazer uma ressalva aqui para vocês. Eu não estou dizendo que o servo de Deus, só porque ele é líder, só porque ele é pastor, você não pode falar nada contra ele. Não é isso. Existe aí um entendimento que não toque no ungido do Senhor. Primeiro que todos nós somos ungidos do Senhor. Todos os crentes são. Todos os crentes receberam a unção do Senhor. Então já começa o erro por aí. Mas a lição de hoje é que o líder, por ter sido posto ali como líder, ele deve ser respeitado. Respeitado à medida em que ele traz a palavra de Deus, em que ele fala a palavra de Deus, em que Deus o usa como instrumento para apresentar sua palavra, para explicar sua palavra, tá bom? Nós devemos exortar os nossos líderes se eles estiverem em pecado, claro, nós devemos falar acerca disso, mas sempre com respeito e mansidão. Esse negócio de não toques no ungido, isso é coisa de safado, é história de safado que não quer abandonar seus pecados e não quer que ninguém o exorte, que ninguém o admoeste. Isso é coisa de safado, tá bom? O que eu estou dizendo aqui, os servos de Deus devem ser respeitados, ok? E aí o que aconteceu com eles? Versículo 24, virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Eliseu agiu com muito rigor? Não, porque a ofensa também foi muito humilhante, foi muito rigorosa. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o monte
Carmelo, de onde voltou para Samaria. Um juízo rápido, né? Um juízo muito rápido. Deus já moveu ali as ursas e as ursas despedaçaram ali, matando pelo menos 42 dos que estavam ali. Quero mostrar para vocês que nós não podemos ser tolerantes. Nós não podemos ser tolerantes ou fazer gracinhas, ou tratar com risos, ou tratar com leviandade. É uma palavra nova para vocês, leviandade. O que é leviandade? Tratar de modo a desprezar, mostrar desprezo às coisas sagradas. O Eliseu era um profeta de Deus, falava da parte de Deus, agia com o poder de Deus, e eles zombaram de um homem que era usado por Deus. Nós não podemos brincar com essas coisas. Nós não podemos brincar com o que é santo. O que é santo nos dias de hoje? O que é santo? Os crentes são chamados de santos. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Nós não podemos fazer piadinhas, brincadeirinhas, demonstrando assim o nosso respeito, a nossa honra diante dessas questões, diante dessas pessoas, tá bom? Estou falando que você não pode brincar, pode chamar o pastor de gordo, não tem problema, mas quando se refere, quando se trata as coisas de Deus, nós devemos ter seriedade e reverência. Reverência. Uma outra, antes de passar aqui para o versículo, eu quero fazer uma ressalva aqui para vocês, muito importante. Aqui vai direto na vida de vocês e com o que nós estamos vivendo aí hoje em dia. Vocês estão vendo jovens se unindo por causa das mais diversas motivações, das mais diversas pautas ideológicas. O Black Lives Matter, contra o racismo, contra os fascistas, e junta lá um monte de jovem para fazer o quê? Protestar? Não. Eles estão o quê? Depredando o patrimônio, estão ameaçando pessoas, estão atacando pessoas, policiais, ferindo essas pessoas, estão fazendo uma baderna completa. São jovens que se unem para fazer isso. E o jovem, geralmente ele tem esse poder de união. Ele sozinho não faz nada. Não faz nada. Deixar você, pegar um de vocês sozinho, não faz nada. Faz nada, fica lá acuado, não faz nada. Mas quando junta um monte, olha no que deu. Olha no que dá hoje e olha no que deu aqui. Eu tinha pelo menos 42 ali. Olha o que eles fizeram. Se tivesse 1, 2, Elias ia passar e nem iam falar dele. Mas olha, juntou, olha o que aconteceu. Juntos, vocês jovens, vocês crianças, logo daqui a pouquinho vocês já serão jovens, aí, adolescentes, jovens. E vocês podem se unir com causas em comum para fazer o bem ou o mal. O que nós estamos vendo são jovens se unindo para fazer o mal. E só o que é mal. E sob a desculpa de que a causa é boa. É só uma desculpa, não se iluda. É só uma desculpa para fazer o que é mal. Mas nós podemos nos juntar. Onde nós podemos nos juntar? Na igreja. Com o povo santo de Deus. Nós podemos nos unir, nos juntar. Você jovem, você que está se sentindo sozinho, vem à igreja quando puder. Vem à igreja e se una ao povo de Deus. E assim, unidos para fazer o bem. Que bem é esse? Testemunhar o poder de Deus. Isso que nós devemos fazer. Nós somos jovens, gostamos de andar aí em bandos com várias pessoas, casa cheia. Tem aqui na igreja tem uns darachinhos, vários grupos. Todos nós gostamos. Mas que essa união sempre seja para fazer o bem. Porque os jovens têm essa facilidade de maquinar e fazer o mal. Vejam aí em Provérbios 16 o que acontece com aquela pessoa que só maquina o mal. Provérbios 16, versículo 27. Diz assim: o homem depravado cava um mal
ou maquina o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. Não seja esse homem. Não seja esse homem, o homem perverso que espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. E aí vai piorando o cenário. No versículo 29 ele se torna um homem violento, que alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Andar com pessoas que fazem o bem pode livrá-lo da morte. Esses jovenzinhos aqui, acho que nem todos disseram ali, falaram, mas estavam ali juntos, ofendendo o profeta, e acabaram morrendo porque faziam o mal. Versículo de hoje, Hebreus 13, 17. Abra a sua Bíblia, vai aparecer aí na tela também, Hebreus 13, 17. Diz assim, Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles. Aqui guias pode ser traduzido como líderes, tá? Tem os pastores, os diáconos, os presbíteros, os bispos da sua igreja. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. Olha aqui a importância do líder da igreja. O que ele faz por mim? Ele só prega lá? Não. Pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Os seus líderes irão prestar contas das almas, das ovelhas do rebanho, da sua alma. Eu, como pastor de vocês, velo por sua alma e irei prestar contas acerca de vocês. Para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, o servo de Deus deve ser respeitado. Eu sou o pastor de vocês, da Igreja Batista Redenção. Vocês devem me respeitar, assim como é afirmado aqui em Hebreus 13, 17, porque eu tenho essa responsabilidade sobre a vida de vocês. E quando vocês se unirem para algo, não se unam para fazer o que é mal, mas tão somente para fazer o que é o bem, fazer o que é bom, e assim testemunhar, demonstrar o poder de Deus, que é o Evangelho às demais pessoas. Tá bom? Deus abençoe vocês, uma excelente semana. Espero que isso tudo esteja no finalzinho, essa é a minha oração. Espero que tudo isso esteja no finalzinho, que esse medo todo, esse pânico todo, e o vírus como, claro, e o vírus como em si, né? Que isso passe, possamos nos reunir e fazer assim uma grande festa, estarmos juntos para fazer o bem. Tá joia? Um abraço, tchau, tchau.